Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu estou aqui com minha esposa Luana e nós vamos contar um pouquinho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E para isso eu quero começar lá da minha infância e da minha juventude. Logo cedo eu nunca tive regras, nunca tive horários, normas para seguir. Nós vivemos uma vida de faça o que você quiser fazer, desde que você não traga problemas para casa. E ali eu vivi coisas que foram ruins. Por exemplo, com 13 anos de idade, eu já tinha fumado maconha, envolvimento com pornografia, sexo desregrado, e por muitas vezes eu até fui incentivado por pais e tios a ter várias mulheres, a viver de fato assim, uma vida de sexo desregrado, né? E isso trouxe várias consequências para a minha vida e assim, Jesus ele entrou e me tirou disso, né? E agora eu quero passar para a Luana falar um pouquinho da infância dela e da juventude para vocês. Então, a minha infância, né, ela foi marcada pela orfandade. A minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos e 1 ano e meio depois o meu pai faleceu. Eu fui adotada pela minha tia, mas cresci, né, com essa falta desse senso de pertencimento, com essa orfandade, dentro de mim havia aquele vazio, né? Só que eu cresci dentro da igreja. A minha mãe era da Assembleia de Deus e eu cresci ali dentro da igreja, mas eu não cresci num lar cristão, né? O meu pai, ele não era cristão, e a gente viveu dentro de um lar muito conflituoso, era muita briga, o meu pai bebia muito. E nós passamos ali muitos dias difíceis, né, de vergonha ali onde eu morava. Mas eu cresci com sementes, né, daquilo que a minha mãe semeou na nossa vida, da palavra. Porém, eu não conhecia de fato Deus. Eu sabia que Jesus existia, eu tinha um conhecimento ali do sangue de Jesus tem mais poder, mas eu não sabia quem de fato Jesus era, né? E cresci com esse sentimento de vazio, que foi uma das coisas que me levou ali para a droga, que me levou ali para o sexo, né? Para a bebida. Com 14, 15 anos eu já tinha esse estilo de vida e por conta disso também eu acabei me envolvendo muito forte com o espiritismo, porque embora eu soubesse que existia Deus, né, eu sabia que existia aquele caminho, mas eu queria algo que fosse conveniente para o que eu vivia na época, né? Eu já tinha experimentado aquela vida ali de balada, de festa, de droga, de sexo, ao mesmo tempo que eu tinha aquela fome de Deus, mas eu queria algo que fosse conveniente com aquilo. E eu fui para o espiritismo, tentando sanar ali aquela falta dos meus pais, e logo em seguida eu fui me envolver com a Wicca, né, bruxaria, esse lado místico, né? Eu realmente, de fato, eu acreditava em fada, gnomo, duende, falar com planta, com árvore, e isso era uma coisa muito comum para mim. Então, quando eu me vi nesse mundo, eu já usava a maconha já nem por uma questão de vício, porque às vezes a gente acha que mas a maconha não vicia, mas para nós, né, no meu caso, a maconha já era uma ideologia, já fazia parte da ideologia daquelas crenças que eu tinha, né? Eu já usava naquela esperança de me conectar com Deus, então era uma coisa muito forte na minha vida, fazia muito parte da minha vida. E no meio daquela situação ali toda da minha adolescência envolvida com essas coisas, foi onde eu conheci o Rafa. Nós nos conhecemos, nós já tínhamos o mesmo estilo, né? Eu já era hippie, ele também, e no meio de tudo isso, a gente acabou se conhecendo, né? Assim, eu também não conhecia Jesus, a nossa família, a minha família, no caso, não tinha assim, nos apresentado o Cristo como ele era. Para mim, ele era só um visionário, ele foi um mártir ali, como Che Guevara, como Dalai Lama, e ele tinha vindo, tinha dividido os anos antes de Cristo, depois de Cristo, e pronto, acabou. A gente comemorava o Natal e era isso, né? E aí, eu tinha um questionamento o tempo todo que era, e se eu morrer hoje, para onde eu vou? E eu não encontrei resposta no espiritismo, eu lia muitos livros espírita, hinduísta, enfim, e eu nunca encontrei algo que realmente ardeu no meu coração. E eu achava que a gente tinha vindo do macaco, e eu sempre perguntava para a Luana e questionava,
com argumentos científicos, e ali ela já estava sendo até quase convencida disso. E aí ela virou um dia e falou assim: Rafael, eu estou cansada disso, você nunca chega num ponto e eu quero saber o seguinte, você quer saber a resposta? Eu falei: claro que eu quero a resposta, por isso que eu te pergunto e questiono. Ela falou: vai ler a Bíblia. Eu falei: é na Bíblia então que eu vou ter a resposta? Ela falou: é. Eu falei: então ok. Eu fui, peguei uma Bíblia e aí nós começamos a ler. E como nós começamos a ler? Eu fumava maconha, bebia, então desse modo, foi assim, a gente entrava para o nosso quarto, fumávamos, bebíamos e passávamos a madrugada inteira lendo a Bíblia, e aquilo foi nos impressionando, e cada dia mais a gente queria mais e mais, e a gente foi se aprofundando, né? E algo interessante assim para falar dessa época é que quando nós entrávamos ali no quarto para ler a Bíblia, a gente estava drogado, a gente estava bêbado muitas vezes, mas ali nós fomos realmente descobrindo Jesus, porque a gente lia a Bíblia e parece que a palavra saltava na nossa frente, assim, às vezes a gente se via até mesmo vivendo aquele momento. E eu me lembro muitas vezes do Rafa ficar tão impressionado, né, porque ele tinha essa noção desse Jesus que marcou a história, mas ele não sabia quem ele era. Então, muitas vezes ele ficava assim: uau, meu Deus, olha aqui, olha o que ele fez, ele curou, ele falou com o demônio, né, aquela coisa. Ele ficava muito impressionado e eu fui conhecendo, de fato, aquele Deus, né? Ali a gente foi tendo uma revelação de quem realmente o Senhor é, ali a gente foi aprendendo, de fato, né, quem era Jesus realmente, né? Porque e naquela época a gente foi muito julgado por isso, porque quando eu comentei com algumas pessoas próximas a mim que eu estava lendo a Bíblia e a pessoa sabia o meu estilo de vida, né? Ela falou assim: mas como assim você está lendo a Bíblia? Eu falei: não, eu fumo um baseado, eu entro pro meu quarto, eu bebo, fico bebendo e vou lendo a Bíblia. E a gente lia a Bíblia a madrugada inteira, a gente cansou de ver o dia amanhecer, a gente lendo a Bíblia ali impressionado, né? E naquela época eu fui muito julgada, a pessoa falou: não, para com isso, você não pode fazer isso é uma falta de reverência com a palavra de Deus, por causa do pensamento religioso da época, né? E hoje, quando eu me lembro dessa época na minha vida, eu vejo de fato o Salmo 139 se cumprindo na nossa vida, né? O Salmo 139 fala que ainda que eu esteja no mais profundo abismo, ali a tua mão me alcança, e nós realmente estávamos ali dentro de um abismo e a mão do Senhor nos alcançou, né? Eu sempre costumo falar que o próprio Espírito Santo pregou para nós, porque quando nós entrávamos ali no quarto, nós não ouvíamos ninguém falar de Jesus para nós. Nós realmente tínhamos experiências com Deus ali, que foram muito fortes, que marcaram a nossa vida, né? Então, assim, muitas vezes a gente julga essa questão: a pessoa está bêbada, a pessoa tá drogada, mas só Deus sabe a forma que Deus vai alcançar cada um, né? O quanto a misericórdia de Deus é grande. Às vezes a gente limita muito Deus, a nossa visão, a nossa natureza humana, quando na realidade Deus tem a forma dele de resgatar quem ele ama, né? E aí, assim, teve um dia que a gente estava indo para um show de maracatu, e para quem não sabe, maracatu é uma festa, vamos dizer assim, músicas de invocação a demônios, né? Muitas vezes eles chamam o nome de demônios no meio da música, só que pra gente era indiferente, nós nem sabíamos o que aquilo de fato representava. E a gente tinha ganhado um CD do David Keelan, a irmã da Lu deu pra gente, né, Fogo e Glória, e nesse dia a gente estava indo para esse show, e eu falei pra Lu, faz o seguinte, pega aquele CD lá e coloca pra gente poder ir escutando, né? E aí, no meio do caminho, eu estava ali orando, sem saber que estava orando, e começou aquela música assim, né? Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. E aí, o que aconteceu? Jesus falou assim: você quer me conhecer? Então, peraí que eu estou indo aí agora. E aí ele entrou naquele carro, eu comecei a chorar copiosamente, desesperadamente, no centro de Brasília, carro para tudo quanto é lado. A Luana já: o que foi que aconteceu? E não sei o que. Eu falei: olha, eu não sei o que aconteceu.
Era algo tão inexplicável, mas eu sabia que a presença de Deus ela tinha invadido o meu coração, o meu ser, e eu fui tomado daquilo, coisa que droga nenhuma pode proporcionar, sensação incrível. E ali eu comecei a chorar, nós paramos no evento, entramos, eu entrei naquele lugar, eu me senti tão mal, péssimo. Da mesma forma que nós entramos, nós voltamos para casa e a partir desse ponto tudo mudou nas nossas vidas, né? Porque nós fomos levados para uma profundidade ainda maior. Jesus ele veio ao nosso encontro. E eu creio que se você também clamar por ele, ele vai vir ao seu encontro, né? E o que acontece? A partir dali, nós também nos aprofundamos ainda mais em ler a Bíblia, em buscar o Senhor, e nós recebemos um convite. Nós fomos num aniversário, e nesse aniversário nós conhecemos o pastor Everaldo e a pastora Patrícia, e eles nos convidaram para ir para o culto. E eu fui, né, no culto, e quando a gente estava ali, quem pregou não foi o pastor Everaldo, foi outro pastor, foi o Bruce. E acho que Deus ele falou assim, eu vou fazer com que ele volte, porque eu era um pouco preconceituoso com crente, né, com evangélico e tal. E aí eu falei, pô, vou ter que voltar nessa igreja para ouvir o Everaldo, o pastor Everaldo. E assim eu voltei. E aí o que aconteceu? Ele começou a pregar e aí ele fez o apelo para aceitar Jesus. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, com as mãos levantadas, e naquele dia foi também um outro marco para nós, e nós vivemos de fato ali uma experiência também surreal, super demais. E nessa época, assim, a gente foi no culto, mas nós estávamos lendo a Bíblia, né? Mas nós não tínhamos, assim, a gente levava o mesmo estilo de vida, nada tinha mudado, a gente continuava drogada, a gente continuava tendo relação sexual, bebendo, a gente lia a Bíblia e a gente acabou indo nesse culto, né, e a gente aceitou Jesus ali, né, e foi até muito engraçado, porque a gente entrou na igreja, aqueles dois doidão, né, todo hippie, aquela coisa meio assustadora, assim, para todo mundo, mas a partir dali, de fato, é como se nós abríssemos uma porta que Jesus entrou. E conforme a gente ia tendo relacionamento com Deus ali dentro do quarto, conforme o Senhor ia se revelando a nós começamos a ser limpos pela palavra ali. Né? A Bíblia fala que nós somos limpos pela palavra, e conforme a gente ia tendo relacionamento com essa palavra, nós íamos sendo limpos. Ninguém nunca precisou chegar para nós e falar assim, olha, vocês precisam parar de usar droga, vocês precisam parar de beber. Não, o nosso relacionamento com Deus foi nos transformando. Então o Senhor primeiramente falou comigo, olha, para de usar droga, para de beber. Eu fui e falei para o Rafa, olha, a partir de hoje eu não uso mais isso, não me chama mais para usar. Então quer dizer, por quê? Porque nós fomos aprendendo a discernir a voz de Deus através desse relacionamento. O que a gente vê hoje muitas vezes, o que acontece com as pessoas que às vezes têm algum vício ou estão em alguma prisão, alguma coisa emocional, muitas vezes o que acontece? A pessoa vem, conhece Jesus, tem um momento ali de libertação, mas por que muitas vezes não permanece? Porque justamente não desenvolve um relacionamento com a palavra de Deus, não tem um relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas vêm na busca de ser liberta, mas elas ficam satisfeitas somente com aquilo que elas recebem ali no púlpito, né? Mas não desenvolvem um relacionamento com Deus. E foi através do relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, nós fomos sendo limpos, o Senhor foi nos transformando e nós fomos aprendendo a discernir a voz de Deus, né? Como que Deus falava conosco, isso foi primordial na nossa vida, né? E até mesmo a questão foi, o Deus falou com ela, e aí ela me contou, eu falei, olha, eu não vou parar, ele não falou comigo, no dia que ele falar comigo, eu paro. E aí, um determinado dia eu estava lendo a palavra, e aí eu passei pelo versículo que está em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, que fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. E o verso 17 fala que ele vai destruir o templo que nós somos se nós não cuidarmos desse templo. E aí aquele dia ela caiu uma ficha, né, a palavra ela saltou ali naquele momento. E aí eu falei, Luana, hoje, a partir de agora, eu não fumo mais, eu não bebo mais, e eu bebia todos os dias. E ali
Deus, ele trouxe uma liberdade para a gente. E então, a partir dali, nós sempre entendemos que tudo nas nossas vidas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E assim nós nos aprofundamos em conhecer essa voz, em discernir e transformar a nossa vida através disso. Teve um período, inclusive, nós já morávamos juntos, né? Então nós tínhamos uma vida sexual bem ativa. E na época o Senhor começou a falar comigo que era para nós não termos mais relação. Só que eu tinha muita vergonha de falar isso para o Rafa, né? Até porque vai pensar que agora eu sou a crente, né? Aquela coisa toda, a gente estava bem no início ali. E eu comecei a pedir a Deus para Deus falar com ele, porque eu não tinha coragem de falar isso para ele. E aí, num determinado dia, nós estávamos voltando do culto, né? Vale falar que a igreja era a 40 minutos da nossa casa, então assim, realmente do trânsito, né? Às foi um vezes milagre, era né? uma hora ou mais, né? E aí, nessa vez que nós estávamos voltando, ele comentou comigo que Deus tinha falado com ele que não era para nós termos mais relação, e eu achei aquilo maravilhoso. Falei assim, olha, glória a Deus, porque o Senhor já estava falando comigo e eu não tinha vergonha, né, de te falar. E nós fizemos um voto, nós ficamos 9 meses ali, sem se tocar, sem ter nenhuma relação, né, e nesse período o Senhor tratou, né, fortemente com o Rafael, e nós vivemos um milagre extraordinário do nosso casamento, porque na realidade eu não queria nem casar, eu nunca tive o sonho de casar, por não ter os meus pais, eu não tinha essa ideologia. Então, foi coisas que o Senhor realmente foi tratando, foi curando, foi restaurando os sonhos, foi trazendo, né, os sonhos dele na nossa vida. E a gente acabou, né, assim, depois de 9 meses, a gente viveu um milagre extraordinário do nosso casamento também. E assim, com aquela vida que a gente falou no início, sem um propósito, sem uma identidade, foi ali que nós encontramos e descobrimos quem nós somos. E para onde eu vou, né? A resposta daquela pergunta, ela foi respondida, né? Para onde eu vou? Hoje eu sei para onde eu vou para Cristo quando eu morrer, quando eu sair e partir daqui. Então isso me trouxe paz, me trouxe uma certa conformidade. É a paz que excede todo entendimento, não é uma paz que o mundo me dá. Enquanto muitos estão perturbados lá fora, no mundo, a gente tem uma segurança. E essa segurança quem é? Esse Cristo que eu não conhecia, que morreu por nós naquela cruz e que derramou o sangue ali por nós. E a partir de então, nós fomos entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Logo cedo, eu já quis também transmitir essa mensagem para outras pessoas. Então eu saía, evangelizava, mesmo sozinho. Eu tinha 2 horas de almoço nesse período e eu ia pregar, evangelizar. Eu ganhei muitas almas nesse período de drogados, de viciados que estavam no centro de Brasília, e naquele momento também Deus ele edificava ainda mais a minha fé. Explicações da palavra ela vinham no momento em que eu estava ali evangelizando, e isso me deixava muito feliz. Eu ficava assim, uau, ele verdadeiramente ele é vivo, né? E ele fala. E assim, foi muito bom esse tempo para as nossas vidas, né? E algo muito interessante assim que eu vivi muito forte, né, dentro desse período, né, isso é algo que faz parte da nossa vida até hoje, esse relacionamento com Deus, mas ali naquele período, por eu ter buscado, né, tantas fontes ali para sanar aquele vazio que eu sentia, né, aquela falta ali dos meus pais, a orfandade, eu me lembro quando eu recebi uma palavra de Deus, né, de quando existia um rapaz na Bíblia, o nome dele é Mefibosete, e ele era filho, né, ele era neto de um rei. Só que o rei morre, o pai do Mefibosete morre e ele sofre um acidente, né, e eu me conectei com essa história porque o acidente era algo que ele não teve controle, então eu tinha a morte dos meus pais como algo que eu não tive o controle, como um acidente que aconteceu na minha vida. E ali, naquele relacionamento que eu tinha com Deus, o Senhor foi me mostrando exatamente o que tinha acontecido comigo. Então, assim como o Mefibosete tinha sofrido aquele acidente, né, eu tinha sofrido essa morte dos meus pais da minha vida, e ele foi levado para um lugar
né? Embora ele fizesse parte ali de uma família real, onde ele tivesse uma natureza de realeza, ele foi levado para um lugar onde só tinham pessoas doentes, pessoas que eram tiradas da sociedade, né? Pessoas com deformidades. E ele assumiu aquela identidade de alguém que tinha aquela debilidade, porque ele ficou paralítico das pernas. E ele vivia ali dentro daquela identidade. Só que quando o novo rei, o rei Davi, assumiu o trono, o rei, era costume daquela época, o rei ter que matar os herdeiros do rei anterior para que eles não reivindicassem, né, o trono. Então, só que o rei Davi mandou chamar Mefibosete, porque ele tinha muito amor pelo pai dele, né, eles eram muito amigos. E o Mefibosete tinha uma escolha, ele poderia não se apresentar diante do rei, porque ele sabia que ele poderia ser morto. Mas ele escolheu, ele optou em se apresentar diante do rei. E da mesma forma foi o que aconteceu comigo, porque eu tinha uma escolha de não me achegar àquele convite que Jesus fazia para mim, né? De não me achar digna, de continuar ali com aquela identidade de uma pessoa sem propósitos, de uma orfandade, né? Só que quando Mefibosete se apresenta diante do rei, o rei toma um posicionamento, ele fala para ele, olha, você vai se assentar a partir de hoje na mesa como se fosse um filho meu, todos os dias da sua vida. O Davi restituiu a ele as suas posses, restituiu riquezas, e ali o Senhor me mostrou que exatamente o que tinha acontecido comigo, que quando eu me assentei na mesa com ele, que era aquele relacionamento diário que nós tínhamos ali com ele, ali ele foi me devolvendo a minha identidade, ele foi me devolvendo a autoridade, ele foi me trazendo de volta realmente a natureza que eu tinha, porque eu já era dele, né? Jesus, Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim, ele é a minha origem e o meu destino. Então, de fato, ali naquele período que nós estávamos vivendo, eu fui vivendo essa mesma situação de Mefibosete, né? Eu tive de volta a identidade que tinha me sido roubada, e ali eu fui curada da orfandade, conhecendo não somente um Deus pregado, mas eu fui conhecendo um Pai, né, com um relacionamento, através de um relacionamento, através da palavra dele, e ali nós fomos sendo transformados, né? Então, assim, muitas vezes a gente está nessa situação ali como Mefibosete, ou vivendo uma vida de droga, uma vida de sexo, uma vida de prostituição, preso dentro dessa situação, né? Mas que você possa ouvir também o convite que Jesus faz para você vir se assentar à mesa com ele, porque é através desse relacionamento que nós vamos sendo transformados, porque na mesa as nossas debilidades, a debilidade de Mefibosete não era mostrada, né? As pernas dele ficavam abaixo da mesa e ele olhava o rei face a face. É o que acontece conosco. Quando a gente tem esse relacionamento com o Senhor, nós contemplamos Ele face a face. E ali a gente não olha mais para as nossas debilidades, mas de fato para quem Ele é, e ali Ele vai nos restituindo de fato quem nós somos. Amém. Então nós encontramos propósito na vida, né? Deus, ele veio e nos revelou quem nós somos. E eu creio que se você vive algo parecido, semelhante ao que nós vivemos, Deus, ele também tem um propósito, um plano para você. Ele quer te abraçar, ele quer tê-lo como um filho. Então, busque a Deus, busque ao Senhor em verdade, em espírito, porque a palavra declara que ele busca verdadeiros adoradores. Ele está à sua procura. E eu creio que você vai sim ser muito feliz em entregar a sua vida para Deus, a conhecer esse Pai, a conhecer o amor, né, que ele ofertou ali naquela cruz para nós. Então, busque de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e você vai encontrar. Deixa ser transformado, sim, pela palavra. Não liga se você hoje é um viciado, é um drogado, ou está longe dos caminhos do Senhor. Ele pode, sim, transformar a sua história, transformar a sua vida e te levar para um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de família, que é o que ele é, que ele nos coloca, né? Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você vai ser muito amado por ele, isso tudo pode fazer a diferença na sua vida. Esteja em paz e que Deus te abençoe.